Pronto. Agora sim. Boa noite a todos, boa noite meus irmãos, que saudades, é bom rever a todos aqui, é bom poder conversar, falar um pouco mais próximo que a gente consegue chegar, o mais ao vivo que é possível, é isso, né? Então é um prazer estar aqui nesse sábado à noite em reunião com todos vocês. Espero que as famílias estejam bem. Aqui em casa tudo bem, graças a Deus. Hoje eu queria conversar com vocês, agradeço em primeiro lugar o Thiago pelo convite, há um tempo atrás. Eu queria propor uma conversa aqui sobre um tema que eu tenho estudado já há algum tempo e agora comecei a estudar de forma um pouco mais sistemática, né? Usando dados de pesquisas. E hoje eu queria conversar falando dentro da igreja, né? Então, na certeza de que eu estou falando com a família da fé. Então tem muitas coisas aqui que eu sei que vocês entendem, sejam em termos de preocupações, né? Nós compartilhamos de preocupações semelhantes, nós entendemos o cenário em que nós vivemos e nós até conhecemos histórias uns dos outros aqui dentro dessa sala, né? Desse grupo. E eu não preciso explicar muita coisa porque a gente parte geralmente de um ponto comum, né? E eu também entendo que todo mundo que está aqui conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e tem uma preocupação genuína pelo serviço de Cristo e pelo reino. Dito isso, a palavra de hoje talvez venha mais no sentido de um alerta, né? De uma exortação, de uma expressão de uma preocupação. E talvez venha na forma de uma chamada para a gente tomar alguma iniciativa, fazer alguma coisa, né? Não só nós da igreja, mas a igreja de forma geral, todas as igrejas aí. Porque esse assunto eu creio que é bem pertinente. O fato é o seguinte, nós estamos perdendo uma geração. A igreja está perdendo uma geração. E isso tem aparecido no nosso radar, né? No nosso dia a dia, a gente vê, tem essa sensação, essa impressão, mas a gente também começa a ver isso aparecendo em números. Se você fizer uma estatística de números das pessoas que entram e saem da igreja, você vai perceber coisas muito comuns em várias igrejas, talvez em todas as igrejas do Ocidente aqui. Mas o espírito que eu quero trazer para essa conversa é o de Efésios 4,16. É uma reflexão em família, né? Onde todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então é gente como a gente falando dentro de casa, né? Tentando aí contribuir para que o corpo se ajuste e a gente entenda onde estão os problemas, o que é que a gente pode arrumar. É nesse sentido, é nesse espírito de exortação, mas porém de participação dentro do mesmo corpo. Essa pergunta aqui é retórica. Quantos aqui conhecem pessoalmente alguém que se afastou da igreja, da comunidade cristã? Quantos aqui conhecem um adulto, um jovem, né? Principalmente nós vamos falar dessa faixa etária, que foi criado na igreja, que cresceu no corpo de Cristo e que se afastou em algum momento da sua vida? Ora, eu creio que isso é muito fácil. Nós conhecemos muitas pessoas. Se eu pensar na minha geração de UPA e mocidade, eu consigo contar nos dedos os que ficaram, os que estão hoje servindo a Cristo comigo na igreja, na nossa própria igreja, né? Claro, alguns transferiram para outra igreja, não tem problema, né? Mas eu consigo lembrar de muitas pessoas que não estão mais conosco servindo a Cristo em igreja nenhuma. Talvez você tenha isso acontecendo dentro da sua casa, na sua família, né? Talvez você tenha esse problema ou virá a ter esse problema no futuro, né? Com filhos ou netos. Então, eu creio que é uma reflexão sempre importante, mas o momento agora pede muito cuidado e muita atenção, porque é um momento crítico e uma geração crítica. E eu queria que vocês entendessem isso do começo, porque tem coisas muito especiais com a geração que nós vamos tratar aqui hoje. Eu vou me basear muito num estudo feito por esse grupo, chama Barna Group. O Barna Group é como se fosse um Ibope cristão, tá? Ele faz pesquisas, assim, pesquisas de opinião, de números, de dados, dentro da igreja ocidental, né? Lógico que o foco maior de base de dados é a igreja dos Estados Unidos, mas reflete um pouco a realidade nas igrejas do Brasil, do Ocidente como um todo. E o Barna Group é um grupo muito grande, fez uma pesquisa há um tempo atrás, e essa pesquisa está publicada nesse livro aqui, traduzido em português recentemente, chama-se Geração Perdida,
Porque os jovens estão abandonando a igreja e repensando a fé. É um livro muito interessante que eu recomendo para quem é justamente líder de jovens ou pastor, né, tem essa função de pastorear a igreja, e até para pais e avós preocupados com as gerações futuras aí. Pois bem, eu estou me baseando então nos dados e em alguns comentários extraídos desse livro. Qual que é a ideia da pesquisa que esse povo lá do Barna conduziu? Eles fizeram mais de 5.000 entrevistas numa diversos espectros da fé cristã nos Estados Unidos, mais de 1.300 pessoas nessa faixa etária de 18 a 29 anos, lá nos anos de 2007 a 2011. Conversaram com jovens, adultos, pastores de jovens, pastores novos, pastores velhos, né? Uma série de pessoas com pais, professores, e o objetivo da pesquisa era levantar por que é que os jovens deixam a igreja. Claro, não é uma pergunta que você faz assim, por que você deixou a igreja, né? Não, é um estudo de pesquisa muito amplo, onde você tenta sondar essa mente coletiva e tentar identificar as razões. Você não pergunta e a pessoa te dá uma razão. Isso não é a ciência de questionário, não é feita assim, né? Você tenta levantar perguntas, assuntos e tópicos pertinentes e daí sondar alguma coisa coletiva. Pois bem, como consequência como resultado dessa pesquisa, eles identificaram o seguinte: de grosso modo, 3 em 5 jovens abandonam a igreja na transição para a vida universitária, ou seja, após os 15 anos e bem próximo dos 18 aos 25 anos. De novo, 3 em 5 jovens que cresceram na igreja, que estão dentro da igreja ativos, abandonam a igreja quando chega nessa fase, nessa transição pós-adolescência e início da vida adulta. Gente, isso é estatístico, isso é mensurável, ok? E a gente percebe isso no nosso dia a dia, mas a gente consegue quantificar, né? Então é mais ou menos dessa ordem. E se você pensar na nossa mocidade de alguns anos atrás e pensar nos adultos que estão na igreja hoje, talvez esse número não esteja muito fora da nossa realidade, não. A maioria sai, essa é a verdade, que dói. Daí, como síntese dessa pesquisa, eles identificaram as 6 razões principais que levam os jovens a saírem da igreja. Né? Qual o motivo que eles estão argumentando, articulando para sair da igreja? E essa aí é talvez a novidade da pesquisa, que é a identificação dos motivos. Se nós, igreja, queremos trabalhar para que os jovens fiquem na igreja, a gente precisa entender quem está saindo, como está saindo e por que é que eles estão saindo. Tá? Então, eles listaram aí 6 razões principais identificadas nessa pesquisa. Não dá para falar de tudo isso hoje, né? Então eu pensei aqui, eu tenho pensado quando faço essa palestra ou esse estudo, num estudo em 3 partes. Hoje nós vamos fazer a primeira parte. Hoje eu queria compartilhar com vocês, apresentar quem é essa chamada geração mosaico. Né? Quem compõe essa geração mosaico nos seus 3 tipos, os nômades, os pródigos e os exilados. E vamos ver o problema do discipulado. Uma segunda parte possível no futuro, se vocês tiverem tempo e interesse, seria entender a nova realidade, não tem nada a ver com pilha palito, mas é a nova realidade, e as 6 razões para o abandono. Aí conversar das razões propriamente ditas, e depois eu tenho algumas reflexões que eu já tenho pensado que se transformam em ações para a igreja hoje. Mas hoje nós vamos focar na primeira parte, conhecer o problema e conhecer essa geração. Bom? Primeiro aqui uma ressalva. A todo tempo nós vamos falar do abandono da igreja e do abandono da fé. Eu sei que existem 2 fatores. Existe um conceito de fé, e eu vou chamar aqui de um fator espiritual, que é a salvação que não se perde, é a conversão. É quando a fé verdadeira em novo nascimento, ok? Essa fé não é o objeto do estudo aqui hoje. Nós não estamos falando dessa fé. Nós estamos falando da expressão externa de uma fé verdadeira interna. Nós estamos falando da carreira da fé ou do exercício da fé, ok? Que se dá num contexto de desenvolvimento. Então está muito mais próximo de santificação do que de conversão. Tudo bem? Então no exercício ou na carreira da fé, muitos jovens se perdem. Aí você pode falar assim, opa, mas se perdem porque não eram nascidos de novo ou crentes verdadeiros. Talvez. Mas nós nunca conseguiremos sondar
se houve ou não novo nascimento verdadeiro. A gente não consegue atuar ali, né? Sondar ali. Nós temos que atuar justamente nos sinais da prática e do exercício da fé. Okay? Então, obviamente, o que eu vou falar aqui hoje está relacionado com o aspecto externo, ou o fator social de exercício ou de carreira da fé em desenvolvimento. Pois bem, primeira coisa, vamos conhecer então essa geração específica, que é uma geração ímpar, uma geração, não é nova, mas é atual, mas é uma geração que a gente tem que olhar com olhos muito cuidadosos. É a famosa geração mosaico. Onde é que ela surge? Deixa eu colocar em contexto aqui, ó. Vamos apresentar primeiro a geração idosa, os nascidos antes de 1946. Não sei se tem alguém aqui nascido antes de 46. Se tiver, me perdoe, não estou chamando você de velho, mas você faz parte da geração idosa, tá bom? Também foi chamada no passado, em outros estudos aí, de geração grandiosa ou a geração dos construtores, tá bom? Bom, depois da geração idosa, veio a geração da explosão, dos nascidos entre 46 até 64. E aí nós temos bastante gente aqui hoje na igreja nessa geração. Por que explosão? Porque foi a explosão do número de nascimentos depois da Segunda Guerra Mundial, com o início da industrialização e da prosperidade no pós-guerra. Ok? Então a geração da explosão. Opa, alguém abriu. Obrigado. Depois, talvez a gente tenha muitos avós e pais aqui nessa geração. Depois tem aí a geração da queda. Também não está relacionado com o pecado, viu, gente? Não é a relação da queda no sentido de pecado, não. É a da queda da taxa de nascimentos depois da explosão de nascimentos. Também é chamado de geração X. Não tem nada a ver com a Xuxa, mas é a geração X de 1965 a 1983. Olha aí, uma geração bem ampla. E essa geração X talvez componha aqueles que são pais de crianças e adolescentes hoje, até pais de jovens adultos hoje. Bom? Agora eu apresento para vocês o nosso foco, que é a geração mosaico. Geração mosaico é essa turma que nasceu entre 1983 e 2002 e que tem hoje, né, atualmente, ou na época lá do lançamento do livro ou do estudo, entre 18 e 29 anos. Bom, que ali é o início da vida adulta. Também é chamada de geração do milênio ou de geração Y, em alguns estudos aí. Agora, o que é que tem de diferente com essa geração mosaico? Gente, essa geração mosaico foi a primeira a experimentar um mundo completamente digital. Foi a primeira a ser influenciada por uma revolução na tecnologia que não tem precedente na história. Foi a primeira a ter acesso à informação, à educação, à vida industrializada, a consumo de baixo custo em grande quantidade, sem precedentes nas outras gerações. Talvez seja a primeira geração aqui aonde tenha sido difícil a transferência de cultura da geração anterior para a geração presente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: antes, a geração idosa para a geração da explosão, um filho pensava mais ou menos igual ao seu pai. Ok? Depois, na geração explosão para a geração queda, também. Tudo bem que entraram aí os anos 60, com uma série de liberdades, né, de pensamento e liberdades morais, mas você consegue ver um contínuo na maneira de pensar, na moralidade, nos princípios, nos gostos, na cultura, nas artes das gerações anteriores. Agora, da geração queda para a geração mosaico, existe uma ruptura. É uma linha disruptiva entre a geração queda e a geração mosaico. É como se fosse outro mundo. Os valores da geração anterior, a forma de pensar, a velocidade, a forma de se relacionar, a forma de tomar decisões é completamente diferente da maneira que os seus pais pensavam, ou que a geração anterior pensava. Então existe aí um buraco que faz com que aquele que é mais velho não entenda o que acontece com esse mais novo. E também faz com que o mais novo, jovem aí da geração mosaico, não entenda como é que se pensava no passado. Então cria um hiato cultural,
onde muitos psicólogos, educadores têm estudado esse fenômeno, e isso se deve muito para a transformação digital, o avanço tecnológico e muitos dos outros fatores que não vem o caso estudar agora. O fato é que existe então aí uma ruptura entre a continuidade cultural das gerações. Bom, a gente sabe que é uma geração que nasce digitalizada, né? E aquele espanto que talvez a gente tinha 10, 15 anos atrás, do tipo, nossa, eu consigo falar com alguém na tela do celular, hoje já não é novidade mais. Você fala, nossa, o menininho de 2 anos ele já sabe usar o dedo para navegar nas fotos, isso não é novidade mais, né? Certamente os nossos filhos e os seus netos, ou a nossa geração atual, vai saber lidar melhor com o dedo na tela do que segurando um lápis. Eu vejo, o meu filho Daniel tem mais coordenação motora para desenhar com o dedo do que para escrever com lápis na lição de casa, né? Os professores devem perceber isso também. Então, eles já nascem imersos nessa revolução digital. E uma das coisas que isso traz é o acesso à informação e a sensação de domínio, de controle. É uma geração que não conhece a falta de conhecimento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é uma geração que não tem dificuldade para acessar conhecimento. Talvez quando você fosse fazer um trabalho na escola, trabalho da escola alguns anos atrás, você tinha dificuldade para achar o conhecimento, ou porque você não tinha uma enciclopédia em casa, ou porque você tinha que ir a uma biblioteca, tinha que pesquisar um livro, tinha que consultar alguém, né? Hoje não. Hoje, se eu fizer uma pergunta e o pai não souber a resposta, o filho fala, pai, pergunta para o Google, digita aí, está na sua mão. Como assim você não sabe? Não existe mais o não saber. Tem um fator interessante nas aulas que eu dou na faculdade, é também uma consciência de que a informação só existe se ela for acessada facilmente. Então, por exemplo, eu pergunto para um aluno da minha turma de engenharia assim, fulano, procura essa informação aqui. Aí passa 15 minutos e ele fala, professor, não existe essa informação, informação nova. Eu falei, como não existe? Não existe, eu procurei no Google, não apareceu na primeira página, então não existe. Logo, se a informação não aparece no Google é porque ela então não existe, né? É um relacionamento diferente com o conhecimento, com a aquisição de informação e com essa sensação de autonomia e domínio no mundo. Pois bem, tudo isso para dizer que a geração mosaico é única. E ela é chamada de mosaico aqui no nosso estudo justamente porque ela reflete essa natureza eclética, né? Esse mosaico de ideias, dos relacionamentos, no estilo de pensamento, na forma de aprendizagem. É uma geração que não tem uma cor só, ela é tudo junto e misturado. Eu diria que é uma geração coxa de retalhos, mas até coxa de retalhos é um termo velho para essa geração, porque é coisa da vovó, né? É uma coisa assim que é um mosaico aí pixelizado, bem moderno, tá bom? Pois bem, está apresentada aí qual que é a nossa geração objeto de estudo aqui. É a geração que hoje deve estar com seus 18 e 29 anos, nessa transição para a vida adulta, e é justamente a geração que tem abandonado a igreja neste momento, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, e talvez a única que eu queira destacar aqui de forma mais importante dessa geração, que caracteriza, é uma grande crise de confiança nas instituições. É uma geração que tem uma crise de confiança na igreja, no governo, nas empresas, né, na intenção das empresas, no sistema educacional, no próprio casamento, na família. É uma geração que, se você é mais antigo, falar assim para eles, mas por que é que você não confia nisso? Ele fala, por que eu confiaria nessa instituição? Não tem motivo para eu confiar. Talvez alguns identificassem no passado, não, peraí, das instituições, lembra aquelas pesquisas? A CNBB era mais confiável, depois a Polícia Civil, depois a universidade, depois a igreja. Cara, hoje em dia você pega uma geração dessa e ele fala, não, como assim? Confiança por quê? São todos homens, são todos iguais, é tudo relativo, né? Então, existe uma grande crise de confiança nas instituições. E como nós vivemos num mundo de instituições e operamos através das instituições, e a igreja é uma delas, acaba fazendo parte de um grande problema. Como assim participar de uma igreja? Peraí, eu preciso disso? Peraí, como assim a igreja tem autoridade sobre a minha vida? Que tipo de autoridade é essa? Entendeu? Como? É uma coisa que para eles não faz sentido. Por isso que a gente chama de crise, né? Moral da história.
O que importa para a gente aqui é o seguinte, dentro dessa salada que é a geração mosaico, o fato concreto é 3 em 5 abandonam a igreja. E alguns abandonam a fé, ok? Apostatam. Então, aí duas distinções, abandonar a igreja, ou a vivência na comunidade do corpo, e ou abandonar a fé, tá bom? Pois bem, olha aqui esses dados. Dessa comunidade, dessa geração mosaico, quase 60%, 59% aí, deixaram ou estão deixando de frequentar a igreja. Ok? Gente, a maioria, 60%, ou já deixaram ou estão deixando de frequentar a igreja. Dessa parte, vamos recortar aí, 57% está menos ativa agora do que estava com seus 15 anos de idade. Ativa no sentido de dedicação a serviços na igreja, ao ministério, a entender que tem uma participação ativa dentro da vida e do corpo de Cristo. 38% atravessaram um período em que duvidaram seriamente da sua fé. 38% dos jovens já tiveram dúvidas sérias com respeito à sua própria fé. E 32%, olha interessante, sentiram rejeição pela fé dos seus pais. Ou seja, não é mais duvidar da sua fé, é falar, aquela fé dos meus pais eu não quero, eu rejeito. Ok? Então aqui é uma proporção interessante, cada vez ficando mais grave à medida que a gente desce aqui, né? Mas se você for pensar na porção maior de 60%, não é raro a gente identificar jovens na nossa igreja que já deixaram ou estão deixando de frequentar a igreja. Gente, interessante, a mesma proporção aparece entre protestantes e católicos. Okay? A mesma proporção, é mais ou menos o mesmo retrato. Daqueles que levam a sério ou foram criados seriamente dentro de uma igreja, têm passado pelo mesmo fenômeno. Agora, olha só, isso aqui é muito interessante. Os jovens dessa geração que abandonaram, eles apontam o dedo para a igreja e dizem assim, a nossa geração foi perdida, vocês nos perderam. Eles enxergam o movimento de saída da igreja não como se eles estivessem perdendo alguma coisa ao saírem da igreja. Não, eles dizem assim, foram vocês que nos perderam. Não fomos nós que deixamos a igreja, foi a igreja quem nos deixou. Entenderam a perspectiva aqui? Para os que saem, o senso de perda é com a igreja. E não foi eu que quis sair, não. Foi você que não quis que eu ficasse. Foi você que perdeu. Então, nesse sentido aqui, é até um bom ponto para a gente fazer um autoexame, é se de fato nós é que estamos perdendo esses jovens ou se é eles que estão perdendo a igreja. Existe uma sensação, uma percepção dominante entre eles. É a sensação de que a decisão do afastamento não estava na mão deles. Olha que interessante. A ideia é a seguinte, eu não tive outra opção a não ser sair da igreja. Eu não aguentava mais. Okay? Vocês nos perderam, vocês não fizeram por merecer a nossa presença. Essa tem sido a percepção dominante dos que saem. E o que é central na visão de todos eles, né, o que é comum em todos esses grupos que saem, é que as igrejas onde eles foram criados se tornaram, ou não são mais, lugares seguros e hospitaleiros onde eles possam expressar as suas dúvidas. O que é mais premente entre todos eles e que permeia toda opinião é que a igreja se tornou o lugar hostil para suas dúvidas. Não soube lidar com os questionamentos dessa geração. Ou porque não entende o questionamento da geração, ou porque não tem resposta, ou porque não se articula e, portanto, perdeu a geração. Bom? Então aqui é um panorama do que é mais comum entre todos eles. Olha aqui um gráfico interessante que mostra em pesquisa a presença e o engajamento na igreja. A faixa etária mais ativa na igreja é a faixa etária dos adolescentes. Né? Mais empolgados, mais dependentes da igreja, construindo relacionamentos, mas ainda tutelados pelos seus pais. A faixa dos 18 aos 29 anos é o buraco negro da frequência e do engajamento na igreja. Depois há um retorno gradual, depois dos 40 anos de idade, muito promovido pelo nascimento dos filhos. Né? Existe em algum número algum retorno para a igreja. Mas o problema, o buraco negro do afastamento, é o que nós chamamos de jovens adultos, ou nessa faixa etária dos 18 aos 29.
ok? Olha a realidade espiritual aqui. Normalmente os adultos identificam-se como cristãos, né? Você se chama de cristão porque passaram por uma experiência em sua formação que os ligaram ao cristianismo. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo aqueles que não são nascidos de novo, não são crentes verdadeiros, se associam, se dizem cristãos, por quê? Ou foram batizados na igreja, ou foram criados na igreja, ou os pais são da igreja, não é assim? É o cristão nominal. Então, tendo alguma associação passada, você se diz ou se chama de cristão. Mas essa ligação que eu falei, muitas vezes ela é superficial e tem mais a ver com a identificação cultural do que com a fé profunda. Né? É o que a gente chama aí, costuma criticar dos católicos praticantes, né? Todo mundo é católico, mas se você for ver, católico de fato não é. Pois bem, esse fenômeno acontece também no meio protestante. Tem muitos protestantes jovens que se dizem cristãos evangélicos, não porque tem algum compromisso profundo com Cristo, mas porque participaram culturalmente de uma identidade que os relaciona com a igreja. Agora olha que interessante, olha o problema aí. A geração mosaico não compartilha sequer da mesma identificação cultural que as gerações anteriores. Então aquele vínculo cultural que talvez uma geração anterior falava assim, não, meus pais foram da igreja presbiteriana a vida inteira, eu nasci na igreja presbiteriana, se tivesse qualquer ficha para perguntar religião, você ia colocar presbiteriano. Mesmo que você não fosse assíduo ou até dedicado à igreja. Agora essa geração atual não tem nem esse problema mais, porque sequer reconhece o elo ou o vínculo cultural com a geração anterior e até com a geração dos seus próprios pais. Então tem um fenômeno aí importante até para mantê-los, mesmo que superficialmente ou na aparência, né, nominalmente nas igrejas. Esse vínculo é cada vez mais fraco para essa geração mosaico. Olha que interessante esses dados aqui, ó. A realidade espiritual deles, né? Eles são, essa geração, essa faixa dos 18 aos 29, são os menos propensos a dizer que estão pessoalmente comprometidos com Cristo. São os menos propensos a dizer que confiam em Jesus, confiam que Jesus fala com eles de maneira pessoal, e os menos propensos a crer na ação do Espírito Santo. E também em pesquisas aí, eles são os mais propensos a dizer que Jesus pecou, os mais propensos a duvidar dos milagres e os mais propensos a duvidar da ressurreição de Cristo. Então aparecem aí dúvidas genuínas, dúvidas profundas, que de fato fazem parte da cabeça do cristão convertido, ok? Porque o cristão convertido, ele não duvida, apesar de não entender às vezes, né, que Cristo não pecou, que é possível fazer milagres, que o Espírito age e tal. E se a igreja não souber lidar com essas dúvidas, é o primeiro passo para se tornar um ambiente hostil. Okay? Então existe aí um problema profundo espiritual de geração de fé, né, de conversão, mas também existe um problema profundo de exercício da fé, ou de carreira da fé, ou manutenção da santificação. Ótimo! Passada essa primeira introdução da geração mosaico, espero que todos tenham entendido o panorama, né? E até é inevitável quando você começa a ouvir falar da geração mosaico, você coloca alguns rostos, né, na sua frente, você pensa em alguém, você se lembra de alguém, você se preocupa com alguém, às vezes você chora por alguém, que você ora por alguém, você sempre tem alguém do seu convívio que talvez esteja aí nesse círculo que eu caracterizei de maneira genérica da geração mosaico. Pois bem, agora, esse estudo ele vai tentar aprofundar um pouco mais e entender a geração mosaico através da maneira que eles saem ou que eles se afastam da igreja. Que já é agora uma caracterização do afastamento. Vamos conhecer então quem são os afastados, né? Ou os que fugiram, os que saíram da igreja. São 3 tipos. O primeiro grupo que eu vou chamar aqui são o grupo dos nômades. E os nômades são aqueles jovens que se afastam da igreja, mas ainda se consideram cristãos. Essa frase aqui, que é uma citação de algum deles, diz assim: eu nunca perdi a fé em Cristo, mas eu perdi a fé na igreja. Okay? Talvez você consiga pensar em pessoas que teriam dito isso, né? Que são aí os nômades. O segundo grupo é o grupo dos pródigos, né? É lógico um paralelo com a parábola do filho pródigo.
é aquele grupo que perde a sua fé e não se considera mais cristão. Simplesmente parei de acreditar nessa conversa cristã. E as atitudes deles parecem não dar mais abertura para retorno, ok? Então os pródigos são aqueles que pegam foguete e vão embora sem perspectiva de voltar. Enquanto que os nômades são os mochileiros, né? Eles estão ali ainda em volta. E o terceiro grupo é o grupo dos exilados. Eles ainda investem na sua fé, mas sentem-se perdidos entre a cultura e a igreja. Está ali naquele meio do caminho. Olha esse tipo de frase aqui, ó. Fui muito inconstante em relação à igreja e à fé, mas bem mais em relação à igreja do que à fé. São aquelas pessoas que ainda se enxergam como servos de Cristo, mas têm algum problema para desenvolver a fé no contexto da igreja. Então tem ceticismo a tudo que está relacionado ao cristianismo institucionalizado. Okay? Então saiu apresentando então os nossos três grupos, né? Os nômades, os pródigos e os exilados. Eu vou passar com vocês agora caracterizando um pouco dos três grupos para entender como é que se dá o afastamento desses jovens da igreja, porque são características diferentes. Vamos entrar lá para os nômades, os mochileiros, né? Os nômades, então, quem são? Também pode chamar aí são os errantes espirituais, né? Estão numa perambulação espiritual. Eles veem a fé como algo sazonal, né? Que vai e que volta, momentos de fé, momentos de não fé. Ou como uma parte periférica ou até opcional da sua vida. Ou seja, ter fé é uma questão de momento, é uma questão de circunstância, uma questão de opção. Eles se distanciam da comunidade cristã, a maioria não abandona ou renega a fé completamente, mas eles abandonam o exercício comunitário da fé, né? Ou seja, abandonam o desenvolvimento da fé em igreja, ou na igreja institucionalizada ou na comunidade dos crentes. Ou seja, é o crente, eu tenho a minha fé, eu guardo ela para mim, eu tenho a minha forma de me desenvolver, e eu, como fui criado na igreja, ainda tenho alguma herança de oração, de leitura da Bíblia, de estudo esporádico, mas tem momento que eu tenho fé, tem momento que eu não tenho, e tem os seus altos e baixos aí. Quantos são? É um fenômeno mais comum do que nós pensamos. Os nômades dão conta aí de 40% dos adultos que passaram por... na estatística aí 40% dos adultos dizem ter passado por algum período de nomadismo na sua vida. Ou seja, de ter algum momento ali nessa transição da vida jovem adulta, que deu uma afastada, questionou a sua fé, esfriou, depois voltou, né? Agora, olha que interessante, metade dos adultos relatam terem passado um momento distante de Deus, normalmente acontecendo no início da vida adulta, nessa faixa aí dos 20 e poucos anos. Okay? Então, é um fenômeno muito comum, é o mais comum deles aqui, que está caracterizado por esse esfriamento, afastamento e, às vezes, retorno. Como é que se dá o processo do abandono? Não é uma decisão imediata, mas é um processo gradual de afastamento que a gente vê que leva meses ou às vezes até anos. Né? Vai se afastando devagarzinho, até que de repente, quando se percebe, está mais lá do que cá, né? Está mais fora do que dentro. Para alguns, a fé nunca foi muito profunda. Eles diziam assim, que estavam no templo, mas não se viam comprometidos com Cristo. Aqueles que diziam, não, eu frequentava a igreja, mas eu nunca fui um crente muito comprometido com Cristo, não. Agora, olha que interessante, para outros, era exatamente o contrário. Era a gente que achava que tinha um compromisso sério firmado com Cristo, mas que nunca teve um senso de pertencimento à igreja. Ok? Então tem dos dois tipos. Gente que se enxerga como um crente raso, porém participando do grupo, e gente que se enxerga como um crente profundo, porém sem querer participar do grupo, né? Na sua vida passada e na sua experiência de fé antes de sair da igreja. E a saída, o abandono, tem uma mistura de sentimentos positivos e negativos em relação à sua fé original. Os que saem nesse caminho têm boas lembranças, lembram de coisas boas, têm ainda boas referências positivas da época da sua fé original, mas têm críticas e trazem pontos negativos sempre que a conversa aparece. Bom?
Olha aí o que caracteriza também a opinião da maioria. A maioria desses nômades está desencantada com a religião, mas não cortou os laços com o cristianismo. São aqueles que, de alguma forma, se você perguntar, você é cristão? Ele vai falar, sim, sou cristão, presbiteriano. Mas está desencantado com o exercício e a prática da religião ou até da igreja institucionalizada. Ok? Isso é muito comum aqui. Você pode chamar de um cristão nominal? Talvez possa. Mas ele mantém ainda algum vínculo cultural com a fé cristã. Ou seja, ele está acampando, ele está de mochila ali em volta, né? A maioria se considera cristã mesmo estando fora da igreja. E olha que interessante, a média aí, a estatística mostra que geralmente fica inativa ou fora da igreja por um período aí de 3 anos, né? Variando um pouquinho para mais. Então é como se nessa faixa dos 18 aos 29, aquele grupo some ali por uns 3 anos, talvez 5, em alguns casos voltam depois. Okay? Essa tem sido a caracterização dos nômades. E olha o comportamento. Apesar da manutenção de uma identidade cristã, em geral não seguem a Cristo ativamente. Estando fora da igreja e apesar de se identificarem como cristãos, não têm uma vida ativa comprometida com Cristo. Muitos empurram a fé para tão longe que, para quem observa, eles de fato nem parecem cristãos fiéis. Aquele esquema sazonal, né? Tem circunstâncias da vida em que ele vai agir ou se comportar que quem vai olhar fala, cara, aquele cara ali é crente? Não, não pode ser. Mas tem outros momentos em que ele vai aproximar da fé e vai resgatar a sua herança. Por exemplo, no nascimento de um filho, na doença de um pai, né? No casamento de um amigo. Aí ele passa por um momento de atração novamente, uma chama queima e ele fala, não, peraí, eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu cresci na igreja. E aí recupera aquela identidade de novo. Então é esse aspecto sazonal quase aí esquizofrênico, mas não chega a tanto, né, que é muito comum nos nômades. Então eles flutuam indefinidamente à margem da igreja, sem investir numa espiritualidade vibrante e crescente. Okay? Eles ficam ali comendo pelas bordas, mas não desenvolvem uma espiritualidade profunda nesse estado fora da igreja, pairando então ao redor da igreja. Olha que interessante as reações. Eles mostram-se especialmente frustrantes para os seus pais e para os líderes das suas igrejas. Quem sofre mais, quem se frustra mais com os filhos ou os jovens nômades são os pais. E os pais ficam profundamente ansiosos diante dessa peregrinação desses filhos, jovens adultos. Agora, todos os nômades têm noção disso, porque cresceram na igreja e eles têm noção de que eles frustram a expectativa e mantêm a ansiedade dos seus pais e dos seus líderes. Então, eles sabem que causam dor, ok? Eles sabem que pode às vezes transparecer ou querer dizer que eles não ligam, mas de fato eles entendem que é um movimento doloroso para a geração anterior que os criou na igreja. Outros se encontram aí, que interessante, com outro grupo, que eu vou falar daqui a pouco, são os exilados, e recuperam um compromisso sério com Cristo ao encontrar os exilados. Vocês vão entender isso quando eu descrever os exilados. Mas é um movimento de nômades e exilados que em algum momento eles se misturam por semelhanças aí no comportamento e no afastamento. Guarda essa informação para daqui a pouco, para quando a gente falar dos exilados. Essas são então algumas reações. Resumo da mentalidade dos nômades. Se você conheceu então os nômades, olha o que vem pela frente, um resuminho aqui. Ainda se denominam cristãos, não repudiam o cristianismo, mas não têm compromisso frequente com a fé e a igreja. Acreditam que o envolvimento pessoal na comunidade cristã é questão de opção e não uma necessidade. E para eles a fé perdeu importância, né? Admitem que a fé era mais importante para eles no passado e cerca de 1/4 diz que ainda pensa em voltar quando mais velhos, mas não é uma questão urgente. Então esses nômades ainda tem uma turma ali que sai, tem consciência do que foi a fé para eles e ainda pensa em voltar um dia, mas não é, cara, isso aí é um dia, se sazonalmente a fé voltar e der certo, aí eu volto. Não é preocupação minha agora não, né? A maioria não está com raiva nem tem hostilidade em relação ao cristianismo. Isso é importante dos nômades. Não é uma geração que sai com raiva, né? Nem jogando a toalha, nem soltando os cachorros,
mas é uma relação que tem uma geração de saída que tem uma relação ainda e até se identifica como cristão. Tendem a achar penoso ou engraçado o seu histórico religioso pessoal, mas não guardam rancor. Isso aqui é muito interessante, você pode perceber nas conversas. Quando você conversa com um nômade fora da igreja, ou ele vai falar alguma coisa assim: ah, cara, como era bom aquele negócio na igreja, a gente ia para os acampamentos, era muito engraçado, era muito divertido, aquilo fez parte da minha infância, da minha vida, era muito, sabe, tem lembranças assim engraçadas e boas. Nossa, ou como a gente, como aquilo era hilário, né? A gente ia lá para a igreja, todo mundo, ficava lá 2 horas, fulano dormia na frente, o pastor babava no púlpito, tem essas lembranças jocosas, engraçadas da igreja. Outros também vão apelar para o lado penoso, falar: nossa, na minha infância que era duro, viu? Meu pai fazia a gente ir para a igreja, ficava o domingo inteiro, ia de manhã, ia escola dominical, depois ia de tarde. A gente sofria naquela época, aquelas cadeiras duras da escola dominical. Então tem essas lembranças aí penosas ou engraçadas, né? Mas fazem parte, a lembrança faz parte da vida deles. Então eu diria que eles são frustrados e desiludidos, sim, mas hostis, não. Tá bom? Não são hostis ao cristianismo. Muitos são experimentalistas espirituais. Isso é bem típico da geração mosaico, né? A experimentação, a instabilidade. Eles encontram sentido e estímulo em várias atividades da vida. Olha que interessante. Eles vão buscar satisfação espiritual em outras atividades da vida não relacionadas com a religião institucional. Por exemplo, é comum você ver gente assim: ah, eu sei que eu tenho um lado espiritual, mas agora a minha espiritualidade ela é preenchida quando eu viajo na natureza e aí eu contemplo a beleza de uma cachoeira, então eu vou me tornar um hiker, né? Um caminhante, um cara aí outdoors, e vou fazer disso a minha espiritualidade. Okay? Ou ele vai se tornar às vezes um vegano para mudar radicalmente e ter um fim espiritual na maneira como ele come. Ou ele vai buscar alguma espiritualidade na educação dos filhos, como se ele fosse tivesse um papel espiritual, né, de tutelar uma criança ou discipular uma criança sem ainda entender como que era na época dele. Então ele tenta suprir a sua espiritualidade com experiências que podem trazer caráter de preenchimento espiritual ou de esperança última. Por exemplo, o que é que me dá esperança última? É estudar, é trabalhar, é me dedicar, é servir a comunidade através do meu trabalho. Então ele espiritualiza esse tipo de experiência na sua vida. Às vezes experimentam outras religiões para ver se funciona. Né? Então você vê comum nos nômades também, às vezes ainda identificados como cristãos, mas ele dá uma espiadinha, né? Ele vai frequentar um negócio aqui, ele é um cristão budista, ele é um cristão existencialista, ele é um cristão não sei o que lá, ele faz variações sincréticas, às vezes ele casa fora da igreja e mistura religiões agora do cônjuge, né? E então tem aí sempre esse sincretismo batendo a porta. Por fim, reflexões para nós que ficam. Né? Eu estou entendendo aqui que se você está vendo uma palestra dessa é porque você está gastando sábado à noite para conversar desse problema, porque você não está fora da igreja. Então, para nós que estão aqui dentro, os que ficaram, primeiro ponto, a humildade é fundamental. São pessoas que cresceram conosco, muitos delas nossos filhos e netos e sobrinhos e parentes e queridos irmãos da igreja, e tratar deles é uma questão de humildade e amor. Ok? Tem que reconhecer que possivelmente há um problema genuíno ali. E olha só, a gente tem que se perguntar, será que há alguma razão no que eles estão falando? Será que esses argumentos, esse comportamento, será que isso faz algum sentido para nós que estamos aqui dentro? Porque é muito fácil você descreditar ou não querer ouvir, porque fala assim, ele que apostatou mesmo, o problema é dele, ele que não tem uma fé sólida e bem desenvolvida. Será que tem alguma coisa que é verdadeira que a igreja tem que ouvir da crítica que esses jovens nômades estão fazendo? Será que nós devemos, então, a partir disso, fazer alguma coisa ou nós só temos que esperar mais um pouco para ver se depois de 3 anos eles voltam? Depois dos 40 anos de idade eles voltam? Será que tem algo que a igreja deva fazer, tanto para não perder e depois para tentar recuperar os que se perderam nesse período? Então eu creio que aqui tem reflexões que eu gostaria, se a gente tiver chance de tratar lá na terceira parte, né, quando a gente vai fazer algumas ações para a igreja repensar as suas ações com relação aos nômades que abandonam.
tá bom? Bom, segundo grupo, os pródigos. Como é que funciona a cabeça do pródigo? O pródigo quer pegar um foguete e ir para Marte, ele não sabe se volta, ele não quer voltar. Então, os pródigos abandonaram completamente a fé que professaram. São os chamados desconvertidos. Né? Muitos vão se identificar como ateus, como agnósticos, ou até os nada, né? Não sou nada. O que você é agora? Não sou nada. Não sou mais nada. Você é ateu? Não sou ateu. Você é crente? Não, também não sou crente. Não, eu não sou nada. Não vem com esse negócio de religião não, que eu não sou nada. Ou até outros vão para outras religiões institucionalizadas. Eles dizem não serem mais cristãos. Diferente dos nômades, eles assumem uma quebra com a identidade cristã. Eles não alimentam nenhuma identidade ou vínculo cultural mais. Né? Do tipo, eles não sentem de vez em quando a necessidade de irem à igreja, num batismo, ou a culpa de não tomarem a ceia. Não, eles não sentem mais isso. Eles quebraram o vínculo cultural, inclusive, com a religião cristã. A maneira como eles veem a igreja e os cristãos depende muito de como foi a sua experiência. Então, um pródigo que teve experiências ruins na igreja vai descer a lenha e vai falar mal da igreja e dos irmãos. Okay? Agora, um pródigo que foi embora, mas que teve uma experiência boa na igreja, ele vai falar bem da igreja. Ele, não, a igreja é bom, vai lá, experimenta você. Quem sabe funciona para você? Para mim não funcionou, mas quem sabe funciona para você? Então ele não vai falar contra. Okay? Isso é muito comum, principalmente entre os católicos, onde tiveram uma tradição anterior na igreja, onde tiveram experiências com o ritualismo do catolicismo, e até veem nos grupos de jovens, nas programações, nas festas, nas quermesses, uma coisa boa. Mas eles não querem saber disso mais. Passou, virou a página. Né? No crente também acontece, no reformado também. A maioria se define, olha que interessante, mais pelo seu distanciamento do cristianismo do que pela atração por sua realidade atual. Então, eles, por exemplo, um pródigo que sai do cristianismo e vai para o budismo, ele vai se definir primeiro como um não cristão do que como um budista. Importante para ele é não ser mais crente, ok? Ele pode até ter assumido outra religião ou ter seguido num caminho de ateísmo, mas ele vai quebrar o vínculo dizendo aquilo que ele não é. E eles se caracterizam mais por aquilo que eles não querem ser do que aquilo que eles estão sendo no momento. Quantidade e qualidade. Olha aqui, os nômades não são mais comuns... Vou começar de novo. Os nômades são mais comuns do que os pródigos. Okay? Tem 4 vezes mais nômades do que pródigos nas estatísticas, o que é um bom sinal. Aqueles que saem e não abandonam a fé, apenas saem da igreja, saem em mais número. Okay? Então aguenta aí. Não precisa assustar, achar que todo mundo que sai está saindo de foguete. Não, pode ter gente que a maioria está saindo de mochila. Agora, a percepção dos pastores é interessante. 75% dos pastores, a grande maioria, entende que a maioria dos jovens está abandonando a fé e não apenas a igreja. Então a maioria dos pastores acha que quem sai está saindo de vez, de foguete e abandonando a fé. Enquanto, na verdade, a maioria dos que sai está saindo sem querer quebrar o vínculo ou a identidade com a igreja ou com a fé. A maioria dos líderes interpreta que há um êxodo em massa, mas a realidade é que há mais um nomadismo em massa do que uma apostasia em massa. Ok? Então, presbíteros, pastores, líderes, é importante perceber isso. Muitos dos que estão saindo agora, a gente está achando que estão debandando para nunca mais voltar, mas eles estão pairados em volta da igreja, se identificam como cristãos, estão querendo ali comer pelas beiradas, e a gente precisa prestar atenção de maneira especial neles com humildade e amor. Agora, olha também o interessante aqui. Um nômade morno, né, não está em melhor estado espiritual do que um pródigo que está frio. Não quer dizer que só porque ele está pairando em volta da igreja, a situação espiritual dele é melhor do que aquele que abandonou a fé de vez. Não. Talvez ele esteja mais acessível, mais alcançável, mas ele está igualmente doente ou destruído espiritualmente.
ok? Lógico que eu estou usando aí uma terminologia lá de Apocalipse, entre morno e frio, né? Então ficar morno não é nada bom, usando esse termo de Apocalipse. É ruim estar morno, né? É bom que você tivesse quente, ou antes frio, porque morno eu não te quero e te vomito. Não é assim que está lá em Apocalipse? Então, apesar do nômade parecer mais acessível, também é um caso problemático e espiritualmente grave. Tá bom? O processo de abandono dos pródigos. Olha aí, a maioria relata que foi um processo terrível e doloroso abandonar a fé. Para o pródigo, ter que pegar o foguete e ir embora da igreja, de vez, custou alguma coisa, foi doloroso. Principalmente por causa dos pais. E aí frases assim são muito comuns, e eu cito aqui com aspas, se não fosse pelos meus pais, eu teria abandonado muito antes. Ok? Então, eles ainda relutam com a dor do abandono, de sair da igreja, de negar uma tradição, né? Ferir alguém próximo e querido, mas quando saem, eles saem através de um processo que para eles é doloroso. Não tem pródigo que diga que saiu bem e feliz e que não custou nada. No mínimo, quando ele sai convencido de que foi bom sair, ele lamenta o tempo perdido. Ele diz assim, poxa, perdi tempo da minha vida, foi a infância e adolescência inteira dedicada a esse negócio de igreja, devia ter saído antes. Então dói alguma coisa. Eles reconhecem que a sua decisão está afetando irmãos mais novos, filhos do mesmo pai, né? Irmãos dentro de casa. Eles têm noção disso. A influência nas crianças e até mesmo em outras crianças da igreja que são amigos ou que veem eles como espelho ou como modelo. Eles têm noção de que a saída deles tem influência nos irmãos mais novos e nos colegas de igreja mais novos. E olha, interessante aqui, alguns relatam a saída como um processo libertador, como se fosse tirado uma carga religiosa dos seus ombros. Libertador não quer dizer que não doa, né? Doeu, foi penoso, foi doloroso, mas valeu a pena. Foi libertador porque agora eu não preciso mais disso. Então assim tem sido o processo de abandono dos pródigos. Olha as justificativas. Tem duas categorias de justificativas aqui para os pródigos. A primeira a gente classifica como os pródigos racionais. As razões para sair da igreja são intelectualmente articuladas, né? Muitas vezes são bem fundamentadas. Normalmente é um abandono ponderado e gradual, onde ele vem questionando a igreja, vem apresentando argumentos, reflexões, não vem conseguindo resposta, vem construindo um contra-argumento, até que chega uma hora que ele rompe e fala, cara, esse negócio de igreja ou esse negócio de fé está totalmente errado, não faz sentido e eu vou embora. Okay? Mas ele sai racionalmente decidido. Saem com as coisas bem resolvidas na cabeça e olha que interessante, normalmente se definem por suas novas opções de fé. Os que saem assim com um pensamento racional, com uma avaliação racional de por que deixam a igreja, eles tendem a se definir mais pela nova situação. Ou seja, se ele vai ser um religioso de outra religião, se ele vai ser um ateu, porque ele descartou o cristianismo intelectualmente, ok? Então agora ele está pronto para abraçar intelectualmente outra opção. Então ele fala, não, eu pensei melhor. Faz mais sentido ser ateu do que ser crente. Faz mais sentido ser agnóstico do que ser crente. Então ele se define racionalmente na direção que ele está indo, porque o pensamento e o argumento dele o levou até lá. Por outro lado, tem agora os pródigos sentimentais. E os pródigos sentimentais são aqueles que apresentam ressentimentos e frustrações profundas, principalmente com as pessoas e a instituição igreja. É aquele que sai ferido e brigado, né? Sentem um desejo de viver fora dos limites da fé cristã. E normalmente ocorre um abandono rápido e emotivo, sem muitos argumentos e baseado no sentimento e na intuição. É aquele pródigo que ele já chegou a gota d'água, aí acontece um processo na igreja, qualquer que seja, uma frustração, uma briga, uma transição, uma mudança, sei lá, acontece alguma coisa na igreja que para ele emocionalmente é demais, né? E aí ele fala, cara, esses crentes são tudo hipócrita mesmo, não tem como ficar aqui, é tudo pecador, eu vou me embora, e aí é uma quebra emotiva e cheia de sentimentos. Eles expressam sempre uma rejeição do cristianismo da infância, com termos emocionalmente fortes. Eles carregam os argumentos de expressões emotivas.
porque eles já vinham guardando a amargura por algum tempo. Né? Então eles têm tempo de construir e justificar a saída através das emoções. E eles saem, olha aí, com algo não resolvido. Porque eles intelectualmente não pensaram na mudança, eles saíram por causa da circunstância emocional. E normalmente eles se definem, não para onde eles estão indo, mas porque eles reclamam do cristianismo. Então são aqueles que abandonam e você pergunta, você é o quê? Ele fala, eu sou qualquer coisa, menos cristão. Porque esse negócio de igreja só dá decepção. É só dor atrás de dor, é só hipocrisia, e a igreja, eu tive essa frustração aqui, imagina que aconteceu comigo tal coisa, aí descarrega toda aquela amargura acumulada. Ok? Então são os dois tipos de saída dos pródigos, racionais ou sentimentais. Resumindo a mentalidade dos pródigos, demonstram níveis variados de ressentimento, alguns ainda têm algo de positivo a dizer sobre pessoas específicas, mas a tendência geral é terem opiniões negativas. A maioria deles sai reclamando da igreja, não tem opiniões positivas, mas lembra de alguém, principalmente pessoas, lembra de alguém que era bom. Ah, aquela igreja só tinha coisa ruim, mas o tio Saulo era bom, ou aquele velhinho gostava dele, sabe? Então sai assim com algum afeto ainda por alguma pessoa principalmente. Ah, só tinha coisa ruim, mas os acampamentos da UPA em Campos do Jordão, aquilo que era bom. Era o único momento bom na minha, entendeu? Na minha relação com a igreja. Então eles saem assim um pouco ressentidos. Descartam a ideia de voltarem para a igreja. Eles sentem-se feridos pela experiência passada e não pretendem, não têm a intenção de voltar. E não quer dizer que eles não voltam, mas eles não têm a intenção de voltar. Para eles está resolvido que é melhor ficar fora. E eles deixaram o cristianismo para trás, isso é muito comum. Eles descrevem-se como pessoas que já superaram o cristianismo, ou seja, não faz mais sentido. As suas necessidades espirituais são supridas agora em outro lugar. Bom, não preciso mexer com esse negócio de... Já passei por essa fase. O sentimento de perda, quando há, olha aí, se concentra geralmente nos pais. Isso é muito comum, né? Nós estamos falando aqui de jovens adultos que geralmente, né, a grande maioria ainda tem os pais vivos e ativos na igreja, porque são de uma geração passada. E eles entendem que o abandono causou um impacto significativo nos pais. Sim, eles reconhecem isso. E eles sentem como se tivessem sido obrigados à desconversão. É mais ou menos assim, eu sei que eu estou magoando meus pais, mas eu não tenho outra opção. A igreja está me forçando, eu sou obrigado a sair. Okay? É assim que eles justificam. Sentem como se tivessem se libertado das amarras que os prendiam, porque eles sentem que o cristianismo os prendia numa redoma e exigia que eles fossem outra pessoa que de fato eles não são. Aqui entra sempre um pouco daquela crise moderna da geração mosaico de quem você é. Peraí, eu sou o que eu quero ser. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. E aí você vê isso na realidade atual espalhado numa variedade de tópicos e de esferas da realidade. Desde variedade de gênero, né? Hoje não tem dois gêneros, mais masculino e feminino, você tem uma infinidade de gêneros possíveis, de profissões. Ninguém se caracteriza hoje em dia mais pela profissão. Antigamente se perguntava para uma pessoa assim, quem é você? Ah, eu sou médico. Não, peraí, hoje em dia não. Minha profissão depende, hoje eu posso ser isso, amanhã eu sou aquilo. Eu não sou aquilo que eu estudei mais. Então existe aí sempre uma crise de identidade, não uma crise no sentido de... Existe aí é nebuloso, né? Existe aí uma fumaça nesse campo da identidade. E eles abandonam aí a igreja porque ela talvez os obrigasse a serem pessoas que eles não querem ser, ou que eles entendem que não são. Mas a maioria encara o abandono como uma libertação. Finalmente estou livre desse negócio de igreja. Reflexão para nós, os que ficam aqui dentro da igreja. Primeiro ponto é o seguinte, lógico que o pródigo vem aí de um paralelo com a parábola do filho pródigo, né? Que saiu para gastar a herança do pai sem a intenção de voltar. Que saiu para abandonar a casa do pai, para sempre. Porque ele levou toda a sua herança, né, que lhe devia. Agora, nós não sabemos se o filho pródigo voltará um dia. Nós não temos como saber.
Portanto, nós precisamos atuar antes do abandono, porque depois o contato se perde. É mais ou menos assim, né, o paralelo com a parábola. Depois que o filho lá saiu de casa, a volta dele para casa não dependeu da busca do pai. Para o pai, o filho estava morto, tinha sumido. Né? Pois nós temos que, se a gente tem intenção de agir com os pródigos ou com os potenciais pródigos, tem que agir enquanto estão conosco, em preparação, para que pródigos não se tornem, não abandonem, não se tornem fugitivos. Agora, em relação aos que saíram, nós devemos manter aquela atitude do pai lá da parábola, que é uma atitude de reagir sempre com paciência e compaixão. Porque se o pródigo voltar um dia, né, pedindo perdão para o pai, não pode haver outra atitude da igreja senão a atitude do pai lá da parábola, que é de compaixão sincera e de paciência com ele. Não pode a igreja ter aquela atitude do tipo, você ficou 30 anos fora da igreja, você vai querer voltar agora depois de velho para essa igreja? Você tá louco? Sai daqui. Ou então não, agora que você vem criar os teus filhos, você abusa da vida aí fora. Faz o que você quer. Agora que você vai querer criar teus filhos, vai querer trazer para a igreja de novo, vai querer que a gente receba os teus filhos na escola dominical? O que você está fazendo aqui? Vai buscar outra igreja. Então, cuidado com as reações, porque se Deus quiser que os pródigos voltem, porque tiveram fé genuína plantada no coração deles lá, né, conversão verdadeira, e tenham vacilado no desenvolvimento da sua fé, a igreja tem que estar pronta para ajudá-los a desenvolver a sua fé com compaixão, humildade e paciência. Então não cabe outra atitude aqui para nós que estão dentro de casa. Então preparar para que não fuja e aprender a receber os que voltam. E também tem um ponto aqui interessante, que é lidar com a frustração dos que não voltam. Porque é doloroso, principalmente quando você está falando de pessoas da sua família, né, da sua família de sangue. Porque e se Deus te deu um filho que vai ser pródigo, que vai embora? Isso é muito doloroso para os pais. E a gente tem que aprender a pastorear pais na nossa igreja que sofrem a perda da fé dos filhos, né? Que não veem os seus filhos exercitando a fé dentro da igreja. Então é necessário um ministério de pastoreio especial com pessoas assim, tanto com os que estão saindo, com tendência a sair, mas também com aqueles que sofrem mais com a saída. Ok? Tanto dos nômades quanto dos pródigos, né? Aqui de forma geral. Ufa, prontos? Prontos para o último tipo? Os exilados? Eu nem perguntei pro Thiaguinho quanto tempo nós teríamos, mas eu tô tocando o barco aqui. Se vocês ficarem cansados, vocês levantam a mão e falam, Guto, não aguento mais não. Aí a gente manda bronca. Então tá bom, você que manda. Exilados. Os exilados, eu botei a barraquinha aqui porque os exilados, eles não saíram de mochila, mas eles estão acampados em algum lugar ali fora, né? Olha aqui, os exilados são crentes desigrejados. Eu gosto de falar aqui, são aqueles que estão acampando no jardim. Sabe quando você é criança, você quer acampar no jardim só para não ficar dentro de casa? Você fala assim, pai, vou fugir de casa. Vou morar na casa da minha avó. Né? É crente assim, que fugiu de casa, mas está morando na casa da avó. Eles cresceram na igreja, mas estão, olha que interessante, física ou emocionalmente desligados da igreja. Tem exilado que está fisicamente fora da igreja, que você não vê na igreja. Mas tem exilado que está dentro da igreja, mas que está com a cabeça fora. Emocionalmente, o coração está fora da igreja. É aquele esquenta-banco. Né? Mas os exilados ainda querem levar uma vida que honre a Deus, ainda tem essa preocupação. Eles não pretendem se envolver integralmente na igreja, mas têm uma preocupação de ter uma vida espiritual digna com Deus. O exilado está aí preso entre dois mundos. Né? Ele se vê expulso ou afastado desse meio familiar da igreja. Lembra que eu falei que essa geração enxerga que foi a igreja que expulsou, foi a igreja que perdeu. Então ele fala, cara, essa família da fé que não me quer, eu não sirvo aí. Eles sentem falta da perda do ambiente familiar da fé. Eles não saem felizes. Onde eles encontravam um certo tipo de identidade e de propósito. Então eles ficam ali perdidos, né? O livro gosta de usar o termo, eles ficam atolados, né? Igual um carro atolado.
Eles ficam patinando nesse espaço fora ou dentro da igreja, mas eles ainda se sentem esperançosos em relação à fé. Olha essa citação de um dos pródigos aqui, ó. Perdão, de um dos exilados. Eu tive muitas experiências negativas na igreja e não me vejo trabalhando dentro da instituição em longo prazo, mas eu ainda quero conduzir minha vida nos caminhos de Jesus. Então essa é a típica expressão do exilado. O exilado, né, usando o termo aqui, é aquele que mora em outro país, em outra cultura, né? Quantos são? Não é um grupo muito grande de exilados. Na estatística aí, é cerca de 10% dos jovens adultos têm essa postura de exilado, né? São de fato, têm as características de serem exilados. Ok? Mas olha o problema aqui. Mais 50% dos jovens adultos têm uma tendência ao exílio. Tem uma tendência a se tornarem exilados. Então, meus caros, é um potencial problema para o futuro e um problema grande. Por quê? Porque a geração está mudando. Se hoje eles são exilados do tipo, eu não quero perder a minha fé, mas não quero ficar na igreja, se houver mais um choque geracional, né, de geração, de cultura, pode ser que esses 50% exilados, aí sim não aguentem ficar na igreja e na fé mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, eles já perderam a igreja, o próximo passo é perder a fé. Então, mexer com os exilados parece pouco agora, mas é um trabalho de precaução. É um trabalho é um investimento para não termos problemas na geração futura. Ok? Porque esses exilados, se aumentarem de número, vão tornar as igrejas cada vez mais vazias e frias e irrelevantes. Porque é assim que eles enxergam a igreja. Né? Olha o senso comum dos exilados aqui, isso é muito interessante. Os exilados geralmente têm um problema com a vocação ou com a sua profissão. Eles sentem que a sua vocação está separada da sua vivência na igreja. Ou seja, aquilo que eles fazem, que eles foram chamados para fazer profissionalmente ou todos os dias da sua vida, está separada da sua vida na igreja. A sua origem cristã não os preparou para trabalhar efetivamente na sociedade. Muitos reconhecem que o problema da igreja no passado foi não ter lidado bem com a cultura. Foi ter vivido dentro de uma bolha, sem interagir com os aspectos da cultura, dentre eles a profissão, o serviço à sociedade, o desenvolvimento da sua vocação fora dos muros da igreja, de conseguir relacionar a sua fé com o seu trabalho. Okay? Muitos dos exilados tiveram problemas fundamentais nesse preparo. A sua fé se perde de segunda a sexta-feira. É aquele que de segunda a sexta ele não se enxerga como um crente. Mas de sábado e domingo ele lembra, opa, eu sou servo de Cristo. O cristianismo que aprenderam não tinha nada a dizer sobre as áreas que os atraem. Por exemplo, moda, finanças, medicina, ciência, tecnologia, educação, qualquer outra área que eles escolheram como profissão por conta de uma vocação, eles acham que a fé que eles aprenderam não tinha nada a dizer, não ajudou em nada e, na verdade, são dois campos totalmente separados. Como é que eles vivem? Bom, o termo aqui exilado se refere, né, faz um paralelo com o Daniel exilado na Babilônia, né? Ou seja, aquele jovem que saiu da sua cultura e foi viver sob tensão numa outra cultura, né? Ainda identificado como um judeu, mas vivendo, servindo a outro rei, trabalhando de outra forma, governando e liderando de outra forma. Pois bem, eles vivem sob tensão entre a sua fé e a sua vida rotineira. Lutam para entender o cenário cultural e articular uma fé que seja relevante. A principal crítica dos exilados é que a fé da igreja deles não é relevante para a cultura ou para a sociedade. Quando a igreja não oferece essas respostas, eles afastam-se da prática institucionalizada da fé e ficam atolados entre igreja e vocação. Ou seja, quando a igreja não ajuda eles a entenderem a sua participação na cultura, ou a transformação da cultura ou da sociedade, eles ficam aí nesse meio do caminho. Então, para que serve a igreja?
É só uma reunião? É um clube? Peraí, qual que é a função da igreja com a sociedade? Porque eles percebem um chamado da igreja para se contrapor à cultura, vivendo uma vida semelhante à de Cristo, mas muitos não sabem como fazer isso e não encontram suporte para isso na igreja. Okay? Então eles entendem que a vida que a igreja oferece para eles não é uma vida relevante para a cultura. Porque para eles a igreja é só esse negócio de ir no culto de domingo, de ficar cantando, lendo a Bíblia, e ele não consegue transpor essa sabedoria para alguma coisa que transforma a sua vida ou a vida de outras pessoas culturalmente. Às vezes é um erro da igreja que não tem interlocução ou não tem lidado com a cultura ao seu redor, mas vive para dentro de si mesma. Né? Eles experimentam novas formas de seguir a Cristo fora da igreja, de um jeito que tenha a ver com as suas vocações. Então eles vão buscar aí outras formas porque eles se identificam, ainda são preocupados com a sua fé. Rejeitam alguns métodos e mentalidade da igreja institucional, mas também sentem que a igreja interiorizou muito dos valores da Babilônia. Para eles criticam. Cara, essa igreja virou uma igreja consumista, é o hiperindividualismo, essa frouxidão moral que está dentro da igreja. Em vez de viver o mundo sem ser do mundo, a igreja trouxe o mundo para dentro. Então eles pendem para os dois lados. Ou a igreja é irrelevante ou a igreja foi corrompida. Portanto, é melhor que ele, querendo ser um crente relevante, seja um crente sem igreja. Ok? Muitos se sentem isolados e alienados no meio cristão. Eles se sentem sozinhos aí, peixe fora d'água, presos entre a igreja como ela é e a igreja que eles acreditam que deveria ser. Então eles ficam nesse dilema aí, eles têm que ir numa igreja que eles não se identificam, mas não existe uma igreja que eles acham que deveria ser. Resumo da mentalidade dos exilados. Os exilados não querem ficar separados do mundo, querem que a sua fé deixe uma marca no mundo. Anseiam por uma vida espiritual integral que esteja ligada às outras áreas da vida e que faça sentido. Então isso geralmente aparece na mentalidade dos exilados. Mas são céticos em relação às instituições. Lembra que nós estamos falando da geração mosaico aqui. Mas não estão totalmente desligados das instituições. Olha aqui, mesmo percebendo que Deus age também fora da igreja, nem todos têm uma fé pós-institucional. Interessante isso. Apenas 20% diz ser difícil praticar sua fé na igreja. Muitos só participam esporadicamente do exercício da fé na instituição. Por exemplo, muitos aí só vão no culto ou só vão na escola dominical. São frequentadores do exercício da fé da igreja. Mas a maioria permanece conectada de alguma forma com a igreja. Por exemplo, seus filhos vão à igreja, eles ainda dão dízimo, eles ainda têm amigos na igreja, eles ainda vão em algumas programações especiais. Agora, servir a igreja integralmente, aí é demais, porque essa igreja não é irrelevante. Né? Então, eles participam quando necessário para manter a identidade, porém, não desenvolvem a sua fé no contexto da igreja. Percebem Deus atuando fora dos muros da igreja. Eles enxergam que existe algo, uma maneira de servir a Cristo fora dos muros da igreja. E os exilados querem participar disso. Às vezes apenas disso. Porque tem um quesito aqui também que igreja dá trabalho, né, gente? Igreja é ruim, né? Tem o seu lado ruim aí. Tem gente que peca, né? Tem gente que deixa a gente triste. Tem relacionamento estragado. Igreja é um negócio que dá trabalho. Se eu não quero ter trabalho, é melhor eu servir a Cristo da minha forma sem participar de igreja. Eles fogem dos meios convencionais de ser igreja e estão insatisfeitos com a igreja que é um evento de fim de semana. Então, quando a igreja, olha que interessante aqui, quando a igreja não mostra que é relevante à sociedade e à cultura, onde a vocação deles pode ser utilizada, eles consideram que é uma igreja de clube de fim de semana. Okay? Então cabe aí uma grande autorreflexão. Que tipo de igreja de fato nós somos e queremos ser? Uma igreja relevante ou uma igreja onde somos enxergados por muitos como uma igreja de clube de final de semana? Então essa crítica sempre aparece na boca dos exilados.
eles não estão desiludidos com a tradição, isso é interessante, mas estão frustrados com as expressões rasas e superficiais da religião. Se para eles, se a igreja fosse igreja de verdade, relevante, eles entrariam, não é um problema da tradição, não. O problema para eles é uma igreja superficial. Mas tem um contraste aí, olha que interessante. Quero fazer parte de uma igreja que seja mais que uma cerimônia. Mas, também do outro lado, queremos uma fé mais tradicional em vez de uma versão atualizada do cristianismo. Então não é atualizar a cerimônia para que ela seja relevante esteticamente, como um cristianismo novo. Não. É reentender ou viver o papel de igreja relevante na cultura. Eles expressam uma mistura de preocupação e otimismo, olha que interessante, em relação aos colegas, aos outros da mesma faixa etária. Essa geração mosaico tem a característica de ser ao mesmo tempo egocêntrica e voltada para os colegas. Né? Lembra que eles não têm uma relação muito inteligente ou interessante com as gerações passadas, mas extremamente profunda com a mesma geração. Então eles relatam um sentimento de perda em relação aos colegas e dizem estar preocupados com eles, tanto os que saem quanto os que ficam. Então aqueles que saíram da igreja falam, nossa, mas tadinho do fulano, ficou lá naquela igreja tão irrelevante, ele devia estar servindo a Cristo de verdade em outro lugar. E aqueles que ficam dizem, tadinho do fulano, devia estar aqui com a gente na igreja, ombro a ombro, aprendendo com os nossos erros e está lá fora sem aproveitar da igreja. Então tem aí um sentimento recíproco. Eles não acham que a religião tenha algo a dizer sobre a sua vocação e os seus talentos. Olha que interessante. É recorrente a ideia de que o cristianismo não tem nada a dizer sobre a profissão ou a área que eles trabalham e que escolheram. É como se faltasse uma peça nesse quebra-cabeça de vocação, exercício da fé e igreja. Eles não conseguem juntar as três coisas. Né? Profissional, mudando o mundo, transformando a cultura, servindo a sociedade, exercício da minha fé pessoal, desenvolvimento da minha fé, servindo a Cristo e o contexto da igreja. Falta aí uma coisa no meio do caminho que junte os três anseios. E por último, eles sofrem quando os outros cristãos questionam os seus motivos. Olha que interessante. Geralmente, os mais velhos têm dificuldades para entender os motivos da geração mosaico exilada, principalmente os seus pais. E eles sofrem, né, quando os mais velhos vêm tentar, às vezes sinceramente, entender por que você não está participando da igreja. Fala, porque essa igreja não é relevante, essa igreja não está fazendo nada. Aí o mais velho, que é de outra geração, de uma outra forma de enxergar o mundo, fala, mas como não é relevante? A gente continua sendo igreja há 70 anos, fazendo a mesma coisa. Ele fala, é por isso que não é relevante. Ele fala, mas como que... Aí fica aquele... Porque não existe um entendimento entre gerações aí, né? Então, a forma como ele enxerga a relevância para o mundo hoje é diferente da maneira que as gerações anteriores enxergavam a relevância da igreja, que às vezes estava muito mais relacionada à fidelidade à palavra, a manter a tradição, a ser um baluarte da verdade. Ele não. Ele quer uma igreja que que interage com a cultura, que transforme o mundo, onde ele pode, com as suas vocações, ser um participante. Eles acabam, então, se retraindo de amizades mais velhas e mentores por acharem que eles não são compreendidos. Aquela sensação de, já que esses velhos não me entendem, então eu não tenho mais amigo velho. Eu fico na minha bolha aqui de amizades jovens da mesma idade que pensam do mesmo jeito. E nós vamos ver daqui a pouco que perder o relacionamento com as gerações mais antigas é um dos problemas fundamentais para a saída dos jovens. Ok? Reflexões para nós? Não é raro haver troca de estado entre exilados e nômades. Isso é interessante. Né? Aqueles que saem com a mochila e aqueles que saem com a barraca. Em algum momento, às vezes, os exilados ficam tão cansados desse atoleiro que eles se tornam nômades, né? Que abandonam a igreja de vez. Às vezes, os nômades reencontram um caminho de fé genuína e se tornam exilados, né? No sentido de não quererem participar da igreja, mas de quererem desenvolver uma fé genuína de novo. Eu digo aqui para nós de dentro que os exilados são um potencial grande problema. Eu diria que é uma bomba relógio pela quantidade de pessoas que têm tendência a serem exilados.
Opa, alguém está falando comigo aí? Fecha o microfone. A bomba relógio, principalmente com uma transição cultural. Porque olha só, se hoje o Estado é assim, se a cultura mudar, e está mudando cada vez mais rápido, o que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Né? Então é uma bomba relógio. Há contradições. Gente, às vezes a gente lê o caso dos exilados aqui, você acha que eles que estão certos. Não, tudo está certo. Mas peraí, tem um monte de contradições na maneira como eles enxergam o relacionamento com a igreja. A ponto de falar, a igreja não é necessário. Isso, na minha opinião, é errado. Igreja, mesmo que não concordando, é extremamente necessário para o desenvolvimento da vida do crente, que não é um desenvolvimento individual, mas coletivo. Portanto, nem todos os seus argumentos estão corretos. Tem argumento aí que não tem fundamento. Mas, e nós? Nós vamos levar a sério as críticas dos exilados ou não? Principalmente sobre a relevância da igreja, a sua relevância cultural, o seu aspecto de bolha, né? Será que nós temos que ouvir alguma verdade e sermos exortados por esses exilados? Então tem bastante coisa aí para a gente refletir como igreja. Queridos, eu estou chegando no final, se vocês aguentarem eu tenho mais um pouquinho aqui. Pode seguir, Tiago? Ou quer que encerra por agora? Porque olha só, tem aqui, então nós conhecemos os nossos 3 públicos, né? Os nômades, os pródigos e os exilados. Mas eu caracterizei os 3. Mas será que existe um problema central? Um grande problema central no relacionamento deles com a igreja? Será que existe? Então olha só. Eu creio que existe um problema central e ele está no processo de discipulado da geração mosaico. Ok? De novo, no processo de discipulado da geração mosaico. A igreja precisa repensar os seus esforços de discipulado. O que é discipulado? É a transmissão e o zelo pelo exercício da fé na igreja. De novo, quando eu falo exercício da fé, não estou falando de conversão, estou falando de carreira da fé. Né? A manutenção, o crescimento da fé no processo de santificação. Discipular é fazer discípulos, fazer seguidores de Cristo. É um termo, um jargão que o crente entende bem, mas é um esforço que a igreja tem que olhar e tem que repensar dependendo da época, do tempo, dos meios. Não dá para discipular jovens da geração mosaico como se discipulava jovens da geração anterior. Não dá. É outra forma de ver o mundo. É outra dinâmica. É outro tipo de relacionamento. Então olha só. Olha essa citação que eu tirei do livro. Isso aqui é o autor do livro falando. Nós temos que repensar os mecanismos de como a fé é transmitida de uma geração para outra. Olha o que ele diz aqui, ó. A igreja precisa de uma mentalidade totalmente nova a fim de perceber que a maneira como desenvolvemos a fé dos jovens, ou seja, a maneira como os temos ensinado a se envolver no mundo como discípulos de Cristo, está em descompasso com as suas dúvidas, preocupações e sensibilidades em relação ao mundo que lhes pedimos para mudar por amor de Deus, amor a Deus. Ou seja, tem que mudar a forma como a gente discipula, porque está em descompasso com a maneira como eles duvidam, questionam e sentem o mundo ao seu redor. Tem alguma coisa esquisita aí, que não está funcionando. Um problema na formação de discípulos. O problema do afastamento é, em essência, um problema de desenvolvimento da fé. É um problema da formação de discípulos. A igreja não está preparando adequadamente a próxima geração para seguir fielmente a Cristo em uma cultura em rápida transformação. Porque as coisas mudaram, não sei se você percebeu, nos últimos 2 anos mudaram mais ainda por conta de uma pandemia. Mas da geração de 1986 para cá, que já nasceu digitalizada, com conhecimento e acesso, é muito diferente. Então, nesse processo, nesse grande problema que é o discipulado dentro da igreja, a estratégia de discipulado
para a geração mosaico, tem 3 aspectos importantes que eu vou destacar para a gente terminar aqui agora. O aspecto dos relacionamentos, da vocação e da sabedoria. A gente precisa ter estratégias de discipulado num novo contexto e envolve esses 3 aspectos. Então olha só. A geração mosaico, quando falamos de relacionamentos, é altamente relacional. Principalmente com seus colegas e amigos. Se relacionam demais. Gente, um jovem da geração mosaico, ele não tem 150 amigos. Né? Ele tem 20 amigos, que ele de fato toma como amigos. Ele tem 5.000 amigos virtuais, que curtem, que dão likes, que seguem, que fazem comentários. Ele se relaciona de uma maneira totalmente diferente que os mais velhos se relacionavam com amizades. Se você perguntasse para uma pessoa antes, quem é seu melhor amigo? Geralmente ela tinha um melhor amigo, né? Cara, meu melhor amigo é fulano. Agora não tem mais isso. Não tem mais confidentes. Não tem mais pares identitários, né? De mesma identidade. Quando tem, isso se perde na multidão de solitários que a geração mosaica se tornou. É a geração que ao mesmo tempo está conversando com 6, 7, 10 pessoas sem falar com ninguém especificamente. É aquela geração que está dando opinião numa rede social para milhares de pessoas lerem sem estar falando para ninguém especialmente. Então é uma outra forma de se relacionar. E nesse sentido de relacionamentos, eles se sentem isolados dos seus pais, olha aqui, e dos outros adultos mais velhos no campo da fé. Para eles, relacionar-se com as gerações anteriores no campo da fé simplesmente não existe. Eles não vêm tirar dúvidas de assuntos de fé com a geração mais velha, nem com seus pais. Eles vão aonde? No grupo de WhatsApp, às vezes na reunião da mocidade, às vezes com seu colega. Custa para que você estimule eles a se relacionarem com seus pastores. Eles não experimentam nem cultivam, isso é muito importante, relacionamentos de mentoria. O que é mentoria? É um mais velho ensinando um mais novo. Né? Quantas amizades mais velhas você tem? Quantos homens ou mulheres mais velhos que você admira, você se espelha, você pede conselhos? Você quer conversar para aprender alguma coisa. Geralmente você tem umas 2, 3 pessoas assim que você fala, não, fulano ali ó, é meu mentor. Ele não precisa nem ficar sabendo, você não precisa declarar isso com esse nome. Mas você sabe que aquele cara é o seu mentor, não é? Essa geração não tem mais relações de mentoria. Muitos relatam nunca terem tido outros amigos adultos além dos seus pais. É uma geração que perdeu o contato com mentores, com exemplos mais velhos. E isso dentro da igreja. Então tem um problema aqui fundamental de relacionamentos, e se o problema é a transmissão do exercício da fé de uma geração para outra, o hiato entre essas gerações e o buraco cultural torna muito difícil você ter relações de mentoria na geração mosaico. A geração mosaico vive nessa contradição do individual e do coletivo. Isso é muito interessante, chega a ser hilário. Ao mesmo tempo, eles são relacionais e egocêntricos. Então, olha assim, você vê a mesma pessoa falando, queremos mudar o mundo, olhe para mim, vamos juntos fazer a diferença, eu quero ser famoso. O que importa é transformar o mundo, mas eu tenho que ganhar 50.000 likes no meu vídeo. Então, é uma mistura de egocentrismo com o coletivo. Né? Eles querem fazer tudo com os amigos e ao mesmo tempo realizar grandes coisas sem a ajuda de ninguém. É muito característico da geração mosaico. Então a igreja precisa acordar para essas falhas de relacionamentos entre as gerações. E talvez uma medida imediata para se desenvolver aí é você estimular, trabalhar proativamente em relacionamentos entre gerações. Tem alguém rabiscando a minha tela aqui, tá ficando bonito. A vocação. Segundo aspecto é o aspecto da vocação. O que é vocação? É essa intersecção entre fé e chamado. Né? É aquilo que eu sou chamado para fazer, mas com a ideia de que eu estou servindo, né, fielmente a alguém. Os
jovens da geração mosaico são interessados em servir a Cristo em suas profissões comuns. Eles entendem que é um serviço ao reino, ser um bom advogado, né? Um profissional de mídia, da tecnologia, da educação, das artes, dos negócios, da saúde, qualquer área. E ele entende que isso é uma vocação. E a gente entende isso também, principalmente o crente reformado, que entende que o trabalho é vocação de Deus para a transformação e redenção da cultura. Agora, sem a orientação nas igrejas de como ligar esses sonhos vocacionais com a fé, eles piram, eles travam. E isso é recorrente no campo das ciências e da saúde. Então, sempre existe uma crise, geralmente quando o jovem adulto vai trabalhar no campo da saúde ou das ciências naturais. Okay? Aí ele tem mais dificuldade de relacionar profissão ou vocação com vida e fé, vida na igreja e fé. Olha, isso aqui é interessante também. A igreja vem perdendo pessoas criativas. Você vê cada vez menos dentro da igreja profissionais como músicos, atores, comediantes, cineastas, artistas plásticos, poetas. Eu não estou falando de músicos que tocam dentro da igreja, não. Tá? Eu estou falando de músicos profissionais. Talvez a nossa igreja seja uma exceção no caráter de músicos profissionais, porque a nossa orquestra ainda conseguiu criar muitos músicos profissionais proporcionais na nossa geração aí. Mas nos outros aspectos você fala, pô, cadê as habilidades, as vocações criativas da geração dentro da igreja? Né? Quem que é um bom artista que possa ser uma referência na nossa igreja? Agora, essa geração tem como uma das suas características a criatividade solta e livre como um potencial. É uma geração que desde pequenininha cria mundos no Minecraft, sabe? Que cria apresentações no PowerPoint, que cria documentos, que cria coisas. A vida deles é criar, que monta Lego desde que nasceu, que agora monta Lego virtual na tela do celular desde que nasceu. É uma geração da criatividade. E quando eles não veem referências nessas áreas de criatividade na igreja, eles não veem conexão entre vocação e fé. Faltam referências e diálogos reais nas áreas profissionais, porque a única referência fica sendo o pastor. Isso é um perigo. Adolescente ou jovem tem dúvida relacionado a mídia, artes, pintura, estética. Ele vai conversar com quem na igreja? Não tem ninguém dessa área. Fala com o teu pastor. O pastor nunca estudou estética, não é um artista, ele não entende nada dessa área. Como é que ele vai aconselhar nessa área? Jovem tem dúvidas fundamentais no campo das ciências. Ele vai conversar com quem na igreja? Não tem um referencial de alguém da área da ciência na igreja dele. Ele vai falar com quem? Fala com o pastor. Tudo cai em cima do pastor. O pastor não tem preparo e não tem amplitude cultural e profissional para dar conta da variedade da geração mosaico. Nós perdemos referências vocacionais fortes dentro da igreja. E aí, como nós perdemos relacionamentos de mentoria, nós perdemos o acesso de jovens serem educados ou mentorados pelos mais velhos, inclusive nas áreas profissionais. Então tem um problema sério aqui também com vocação. E há uma dificuldade de relacionar os seus dons e impulsos criativos com a cultura da igreja. A igreja, que era antigamente um terreno das artes, né? A igreja financiava as artes desde a Idade Média, né? No Renascimento, agora é considerada uma igreja opressora e artisticamente estéril. Artes não entram na igreja. Artes, estou falando no sentido, não arte sacra, não é desenvolver um folheto bonito para o templo, não, é artes de verdade. A igreja passa a ser vista, então, como social e culturalmente irrelevante, porque a vocação profissional do jovem adulto não encontra respaldo ou referência na igreja. E a igreja deve valorizar as habilidades da geração mosaico e ensiná-la a relacionar a sua vocação dentro e fora da igreja com a fé em Cristo. Ok? Por último, só para terminar, o terceiro ponto da falha no discipulado é a ideia de sabedoria. Gente, sabedoria, aqui eu puxei a definição do reverendo Paulo, que para mim é a mais simples e a que eu mais uso. Sabedoria é saber viver a vida que agrada a Deus. Não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com QI, nem com conhecimento adquirido, nem com ler mais livros, não.
Sabedoria é viver a vida que agrada a Deus. Provérbios 9 e 10. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pois a geração mosaico confunde as duas coisas. Porque ela tem acesso a mais informação que qualquer outra geração na história teve. E eu ouso dizer aqui, talvez a geração mosaico tenha mais acesso à informação que todas as gerações da história antes dela somadas numa geração só. Porque a essa geração não falta informação. Então não é falta de informação. É uma geração que tem 3 versões de Bíblia no seu celular, que tem acesso a todos os sermões gravados no ano, que tem todos os estudos bíblicos do mundo em todas as línguas em qualquer momento em vídeos no YouTube, que agora durante a pandemia multiplicou por 1000 o número de conhecimento, de palestras, de aulas gravadas que ela vai poder assistir, ela não vai dar conta de assistir pro resto da vida. Não é uma geração a quem falta a informação. E ela dá mais valor à informação do que o uso da informação, ou seja, a sabedoria. Então, o que falta nessa geração não é conhecimento, é discernimento. E aí vem o exemplo e a mentoria para aplicar sabiamente tanta informação. Às vezes a nossa igreja, não estou falando da nossa igreja, estou falando a igreja confunde discipulado e sabedoria com a necessidade de dar mais conteúdo. Ah, tá tendo um problema de discipulado, o que nós vamos fazer? Vamos fazer mais estudo bíblico então. Então ensina tal coisa, então prega tal coisa. É mais conteúdo, é mais conteúdo, é mais conteúdo. Gente, às vezes um adolescente desse, ele tá lá ouvindo 3 sermões de Ebenezer num dia. Mas à noite ele vai ver um sermão do Augustus Nicodemos lá, porque ele quer e ele tem interesse naquele tema, e ele vai aprender mais de lá. Não é a falta de conteúdo mais. Não é a dificuldade de acesso. Antigamente você só tinha uma chance para ouvir um sermão na semana, você tinha que ir na igreja no domingo. Essa geração não tem mais essa necessidade. Se aquele sermão não promover conteúdo de sabedoria, está sendo concorrência na quantidade de conhecimento gerado e enfiado goela abaixo nessa geração durante a semana. E, gente, a pandemia escancarou isso. A quantidade de informação que nós recebemos agora através da telinha, ninguém aguenta mais informação. Não sei como é que vocês estão aguentando assistir palestra ainda sábado à noite. Eu não aguento mais assistir mais nada. Eu não aguento mais. Os meus filhos estão saturados de aula online. Chegou um ponto, por exemplo, que eles não querem assistir mais nada. Se não precisar, eu não quero ver. Né? Por exemplo, eu tenho dificuldade com eles para assistirem a aula da escola dominical das crianças, porque para eles é mais uma aula. Mais uma aula. Eles não aguentam mais. Não é que eles não gostam da escola, não. É porque eles não aguentam mais essa carga de informação. É mais informação. Então, a gente tem que entender, igreja, que não é uma questão de falta de conteúdo ou de disponibilidade de informação. É uma questão de transferência de informação com sabedoria para uma vida transformada. Então a igreja precisa lidar com uma geração com acesso e excesso de conhecimento, mas com dificuldade para discernir e obedecer. E isso não se faz dando mais conhecimento, se faz dando mais exemplo e caminhando lado a lado, que é mentoria. Isso é a essência do discipulado. As práticas tradicionais da igreja não têm ajudado a geração mosaico a aprofundar a sua experiência com Deus. As práticas tradicionais para essa geração não aprofundam a experiência com Deus. Você vai falar, então você está falando que o culto espiritual não aprofunda a experiência com Deus? Claro que aprofunda. Eu acho que o que acontece ali no culto é muito mais do que uma reunião racional. Ali tem uma conferência espiritual entre Deus e seu povo. Só que às vezes o formato, a mensagem, o estilo, com essa geração atual, custa mais para despertar não só atenção, mas para promover transformação. Ok? Então tem que pensar no que se pode mudar sem perder a essência para que faça sentido para essa geração. A igreja não deve insistir no fornecimento de conteúdo. Isso a geração mosaico tem de sobra. Ela precisa investir em discipulado que promova a experiência real e transformadora. Ou seja, é viver a vida que agrada a Deus. Ela precisa de ajuda para viver a vida. E vivendo a vida, ela vai aprender e adquirir conteúdo. Mas ela não está precisando de ajuda para adquirir conteúdo. Ela precisa de ajuda agora para caminhar lado a lado na carreira da fé. Por último, reflexões finais para nós que ficamos, nós que estamos dentro da igreja. Unidade na diversidade. Gente,
Nós estamos falando de estatísticas aqui, de massa, do todo, né? Essas estatísticas nos permitem uma leitura do todo, da massa. Mas cada jornada é única, cada história é importante. Você lê na estatística, no todo, mas você age no indivíduo, né? Então não existem dois afastados que sejam iguais, dois percursos, duas histórias de vida que sejam idênticos. Não existe isso. Portanto, os discípulos, nós temos que reconhecer aí, são feitos um a um, por relacionamentos no corpo. Não existe um remédio, uma ação em massa que a igreja vai fazer que vai dar conta de resolver o problema dos seus afastados. Ok? Existe uma leitura da massa que é útil através de estudos desse tipo. Mas isso tem que promover ações que toquem no indivíduo. Portanto, olha aí, nós precisamos de responsabilidade individual, ao mesmo tempo que nós precisamos de oportunidade ou de transformação da instituição. São dois caminhos aqui. As pessoas têm que entender como segurar a geração mosaico no exercício da fé, e a instituição tem que entender como ela tem que se adaptar, se transformar e se renovar para segurar a geração mosaico. Senão vai se tornar uma igreja que é irrelevante para a geração atual e certamente será para a geração futura. Então, os dois tipos de transformação são necessários. Acorda que ainda dá tempo, né? Aqui é uma mensagem final. A maioria dos jovens afastados não está abandonando a fé. A maioria está suspendendo o seu envolvimento com a igreja. Os pródigos são mais raros entre os afastados. Graças a Deus, ainda estamos nessa situação. Ainda dá tempo. Olha só, apesar de serem questões interligadas, a maioria dos jovens cristãos enfrenta menos conflitos com sua fé em Cristo do que com sua experiência de igreja. Ou seja, o problema ainda é mais a igreja do que Cristo. Certo? A maioria ainda sai como nômades, a minoria ainda sai como pródigos. Então ainda dá tempo. Tem como a gente tomar medidas e tem o que fazer. Tem igrejas, olha só, existem denominações, igrejas, congregações que eu conheço que nunca identificaram problemas como esse, nunca tomaram nenhuma medida e simplesmente a quantidade de jovens diminuiu, a ponto de se tornar uma igreja só de cabeça branca, a ponto de o número de membros começar a cair porque as pessoas começaram a morrer, ok? A ponto da igreja fechar. Mantendo a fidelidade à palavra, os mesmos cultos nos mesmos horários, as mesmas programações, a mesma localização, tudo, nada mudou. Justamente porque nada mudou, perderam uma geração. Muitos jovens seguidores de Cristo estão entusiasmados, comprometidos e ansiosos por se envolver com o mundo por amor ao Evangelho. Claro que parece que o cenário que eu dei aqui é só de desespero, de desastre. Não, ainda tem muito jovem adulto na igreja que quer servir a Cristo na igreja, entusiasmado. E a maioria ainda está ligada à sua igreja de origem. Teve gente que nunca saiu da igreja. A maioria ainda fica. Muitos casaram, foram para outras igrejas ou foram para o exterior, mudaram de cidade, mas tem muita gente que da Ebenezer, cresceu na Ebenezer, está na Ebenezer até hoje. E eu vejo aqui a cara de muitos nessa tela, né? Então, assim, ainda tem muita gente que fica, a maioria fica, e a maioria serve, e a maioria preserva o funcionamento da igreja. O que a maioria não pode deixar de fazer é acordar para a geração mosaico e tomar iniciativas, ou ser proativa em reformular, porque já passamos muito tempo, mas ainda não é tarde. A maioria ainda está ligada à sua igreja de origem, mas eu não sei como que está a saúde desses jovens adultos que ainda estão ligados na igreja. Talvez o fato deles estarem na igreja mascara se eles têm tendências de nômades, de pródigos ou de exilados. Será que da nossa mocidade atual, dos 18 aos 29 anos, será que não tem uns 50% ali que está pensando em sair por um desses três caminhos? Que está, sem perceber, não intencionalmente, mas que está alimentando ou está caminhando na direção
do exílio, por exemplo? A saúde desse grupo eu não conheço, a igreja precisa conhecer, precisa sondar e precisa trabalhar no discipulado efetivo para que a saúde espiritual deles não se deteriore, a ponto deles saírem. Mas como trabalhar a saúde desse grupo é assunto para outra conversa, né? Hoje a gente quer tratar só dos que de fato saem e não dos que a gente tem dentro de casa ainda. E agora, Mr. Eri? E agora? Devemos esperar os jovens adultos terem filhos para ver se eles vão querer voltar para a igreja? É uma pergunta que a igreja tem que fazer. Não há fórmulas prontas. Devemos usar estudos mas nós devemos usar estudos como estes para entender a geração e repensar as nossas ações como igreja. Na minha opinião, aqui sou eu falando, tá, gente? Se vocês discordarem, não tem problema não. Nós devemos ser críticos a nós mesmos, nós que ficamos na igreja. Seja humilde e honesto nessa reflexão. Pensa você, igreja, será que nós que perdemos eles de verdade? Será que essa acusação de botar o dedo na igreja e falar assim, vocês que me perderam, procede? Não dá para descartá-la de cara. Eu tenho que partir da humildade, olhar para essa acusação e falar assim, peraí, deixa eu pensar. Será que eles têm razão? Será que nós que perdemos eles mesmos? Ou será que não? Nós estávamos certo o tempo todo, eles saíram porque tinham que sair mesmo. Então, igreja tem que ser humilde e começa com uma autorreflexão. Será que nós estamos perdendo a próxima geração? Se um dia nós tivermos oportunidade, não sei aí do Tiaguinho, se vocês têm interesse até, ou se tem tempo, se tivermos oportunidade, tem outras duas partes para a gente conversar, que seria entender a nova realidade dessa geração mosaico através do 3A, né? AAA. Acesso, alienação e autoridade. São 3 aspectos importantes que caracterizam a geração mosaico também. E por último, obviamente, falar das grandes 6 razões para o abandono, que hoje eu não falei das razões para o abandono aqui, que é o centro da pesquisa. E aí, se a gente abre as 6 razões, vocês começam a pensar praticamente em cada razão, cada justificativa, o que fazer em termos de ação, né? Pergunta assim, esses que saíram, por que eles saíram? Se você não conversar intimamente com um jovem que abandonou a igreja, talvez você não saiba por que ele saiu da sua igreja. Mas olhando para as massas, para a estatística, eu consigo ver que a maioria sai por essas 6 razões identificadas na pesquisa. Bom, então tem aí assunto que pode alimentar. Qual que é o propósito todo? Alimentar uma discussão para que a igreja reflita. Numa parte 3, reflexões e ações para a nossa igreja hoje, baseada em estudar a mentalidade dos que saem, a entender o seu contexto, a entender os nossos erros, né? A entender o problema do discipulado como problema central, a gente pode pensar em reflexões e até em ações para a igreja. Queridos, desculpa, eu falei demais, era não sei de que horário até que horário, mas já são 9h30 da noite, mas o Tiago não me interrompeu, ninguém dormiu, então eu continuei, viu? Devolvo a palavra para o Tiaguinho. Obrigado. Agradeço a Deus pela sua vida, Guto. Agradeço por ter aceitado aí o convite da UPH e que nós possamos, como igreja, né, estarmos mais atentos, né, aos jovens que perdemos ou a outras pessoas também. Que Deus possa ser que o Espírito Santo possa trabalhar na gente, né, dando-nos conhecimento a cada dia mais para que possamos entender melhor isso. Eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Marcelo fazer uma oração para a gente terminar. Por favor, Marcelo.